Olá pessoal, professor Wilson de volta com a nossa correção. Então estamos fazendo aqui o nosso primeiro simulado CESP, agora a correção. Não se esqueçam, resolvam todas as questões antes, isso é muito importante para que vocês formulem as dúvidas. Depois, então, durante a correção, tentem resolvê-las, se não, nos consulte que nós ajudaremos. Certo, queridos? Vamos lá então. Texto 3 diz assim, ele é curtinho, vou ler aqui para vocês. A vitória da beleza brasileira. Vejam que este é o título, e o título aqui é imprescindível para uma das questões, nós vamos comentar depois, tá? Então, se houver título, leiam o título, muitas vezes a questão aborda a relação do título com o texto, então, leiam tudo, certo? A universitária Amanda, de 20 anos de idade, é a primeira negra eleita Miss Distrito Federal. A modelo, que representou o núcleo bandeirante, quase desistiu do mundo da moda, pois exigiram que ela alisasse o cabelo, afinasse o nariz e mudasse os traços. Amanda recusou-se e foi consagrada naquela que seria a última tentativa de ser modelo. Julgue os seguintes itens referentes às ideias e às estruturas linguísticas do texto 3. Haveria prejuízo para a correção gramatical do texto caso o pronome se em Amanda recusou-se, linha 5, fosse deslocado para imediatamente antes da forma verbal recusou-se, ou seja, estaria proclítico. Bom, nos vídeos em que tratamos sobre colocação pronominal, ali há referência sobre próclise, mesóclise e ênclise, e nós vamos ver que há elementos que causam a próclise. O que nós temos antes do verbo? Apenas o nome Amanda. Não há nada que determine o deslocamento deste pronome. E nem há nada que determine que este pronome fique enclítico, ou seja, depois do verbo. Isso significa que a posição do pronome é escolha minha. Então, deslocá-lo para frente, proclítico, é escolha minha. Aqui eu posso deixá-lo enclítico ou proclítico. Ambas as formas estão corretas de acordo com a norma culta. Então está errada a afirmação aqui, certinho? Bom, depois a questão 11 diz assim: no trecho exigiram que ela alisasse o cabelo, afinasse o nariz e mudasse os traços, linhas 4 e 5. O sujeito da forma verbal exigiram é indeterminado. Bom, o que faz com que um sujeito seja indeterminado? Há duas possibilidades: o verbo na terceira pessoa do plural ou o verbo na terceira pessoa do singular mais o se, um índice de indeterminação, as características específicas, né? Um verbo de ligação, ou com um verbo intransitivo, ou verbo transitivo indireto, certo? Bom, neste caso aqui, exigiram terceira pessoa do plural. Vejam no texto, simplesmente diz assim, ó. Quase desistiu do mundo da moda, pois exigiram que ela alisasse o cabelo. O verbo está no plural, exigiram, tá? Vejam que a forma verbal exigiram, tá? Está na terceira pessoa do plural. Eu poderia pensar aqui que é eles, mas eles quem? Eu não posso determinar aqui que é eles, porque pode ter sido uma pessoa, é uma forma de nós determinarmos muitas vezes uma ideia. Gente, bateram a porta, ou bateram na porta, bateram. Com certeza eu posso colocar ali o pronome eles na frente, tenho certeza que é mais de uma pessoa? Não, claro que não. Isso é uma forma de nós representarmos uma ideia. Por exemplo, deixaram este pacote para ti na portaria, deixaram. Foi mais de uma pessoa? Não, pode ter sido uma pessoa, mas é uma forma de representarmos essa ideia. E é exatamente o que acontece aqui. Então eu tenho realmente um sujeito indeterminado. Embora o verbo esteja no plural, eu posso ter aqui a representação do singular ou do plural. Certinha essa afirmação, então. Muito bem, queridos. Depois, número 12. De acordo com o texto, traços físicos da população negra são aspectos do que se denomina beleza brasileira.
Vejam o título: A Vitória da Beleza Brasileira. Sugeriram então que ela alisasse o cabelo, afinasse o nariz, né, mudasse os traços, e ela não quis. E ela mesmo assim foi consagrada, ou seja, de acordo com o texto, em relação a esse título, a beleza brasileira está exatamente ligada a essa relação aí das características físicas desta modelo. Então ele traz ali, ó, os traços físicos da população negra são aspectos do que se denomina beleza brasileira. Perfeitinho, correto, de acordo com o texto relacionado com o título. Certo, queridos? Muito bom. Texto 4. Vamos ver aqui então. Questão 13 diz assim: a oração que envolve os crimes de informática, natureza, linhas 2 e 4, atribui sentido, de 2 a 4, atribui sentido restrito aos substantivos técnicas, na linha 1, meios na linha 1 e problemas na linha 2. Aquela oração iniciada pelo que é uma oração adjetiva. Aquele que é um pronome relativo. E o que determina que uma oração adjetiva seja restritiva ou explicativa é aquilo que eu quero dizer a respeito, né, do seu antecedente, do seu referente. Isso é o que vai determinar que ela seja restritiva ou explicativa. E o que vai marcar então se ela é restritiva ou explicativa é a vírgula, a presença ou ausência da vírgula. No caso de uma explicativa, vírgula. No caso da restritiva, sem vírgulas. E nós temos ali, olha lá, considerando as recentes técnicas, os meios e os problemas que envolvem os crimes de informática. Então, as recentes técnicas, os meios e os problemas quaisquer? Não, estes aqui que envolvem os crimes de informática. Então, nós vamos restringir aos crimes de informática. Portanto, restringe. Certinho? Então, correta essa afirmação aqui. Muito bem. Número 14. Seriam mantidas a coerência e a correção gramatical se a forma verbal vimos fosse substituída por viemos. Qual é a diferença? Dê uma olhada lá, nós falamos no vídeo sobre os verbos ter e vir, de concordância verbal. É o vídeo, aula 13 de concordância verbal, e eu falo sobre isso na conjugação, coloco ali a conjugação do verbo vir e mostro que é vimos no presente, viemos no passado. Então, muito cuidado. Então, vejam, eu posso muitas vezes trocar um presente por um passado num texto e manter a correção, eu posso manter a correção, manter o significado, mas eu tenho que ver dentro do contexto se isso não vai interferir, né? Então, eu vou ter que avaliar isso no contexto. Então vamos ver. Diz assim: considerando as recentes, olha só, recentes. Esse adjetivo aqui é muito importante. Está falando de agora, é recente. Técnicas, os meios e os problemas que envolvem presente, os crimes de informática e a ação da perícia criminal sobre as evidências de delitos dessa natureza, vimos agora, eu estou no texto, então eu estou agora, vindo agora, neste momento, então o verbo tem que ser no presente, não viemos, só se ele se referisse a um fato que aconteceu há um tempo, mas ele está dizendo que, considerando isso, ele está vindo agora, neste momento, vimos sugerir, aqui agora, sugerir a adoção dos protocolos para coleta, manipulação, parará. Certinho? Então vejam que se eu substituísse o verbo vimos por viemos, saísse do presente para o passado, eu causaria uma incoerência no meu texto. Porque eu estou fazendo isso agora, aqui, dentro do texto, no momento do texto. Certo? Então, ele diz que seriam mantidas a coerência e a correção. Não, errado. Certinho? Número 15. O uso reiterado do verbo poder nas expressões podem apontar, linha 7, podem proceder, linha 10, e pode significar, linha 13, mostra que o autor exprime o ponto de vista dos peritos. Vamos ver? Vamos lá. Linha 7 diz assim: em muitos casos, os locais de crime podem apontar a presença de computadores e mídias que possam estar relacionados ao crime, ou ainda, munidos de uma ordem judicial, os peritos
podem proceder à busca e apreensão de equipamentos e mídias que possam estar ligados a um caso qualquer. A observação a certos procedimentos pode significar a diferença entre uma possibilidade, certo? Então, essa reiteração do verbo poder, essa repetição, serve aqui para mostrar o ponto de vista dos peritos, ou seja, não é certo. Isso pode acontecer ou não. Certinho, exatamente. É uma possibilidade. Então ele está mostrando o que provavelmente os peritos tenham mostrado. Certinho? Muito bem, queridos. Número 16. Na linha 15, a substituição de é sabido por sabe-se não prejudica o sentido do período. Então diz assim na linha 15. É sabido que, em se tratando de crimes que envolvam computadores como meio, a coleta, então é sabido, isso aqui é voz passiva analítica, o verbo está no presente, mais o particípio. Eu posso substituir sim, é sabido por sabe-se. Olha só, show de bola! Olha aqui, posso fazer a substituição sim. Voz passiva analítica, voz passiva sintética, manutenção do tempo presente aqui. Tranquilinho, bem facinho. Muito bem, queridos. Agora a questão 17 diz assim. Na linha 26, preservam-se o sentido e a correção gramatical do período se a expressão aos dados for substituída por a informação. Muito cuidado aqui. Certinho? Vamos lá, a linha 26, que diz assim: o acesso aos dados, o acesso a alguma coisa, certo? Então nós temos a regência aí do nome acesso, o acesso a, e depois o nome masculino, os dados. Nós vamos tirar dados e colocar informação, tá? Aí é um nome feminino, mas a regência vai continuar, tá? O acesso, ficaria assim, o acesso, olha aqui, o acesso a os dados, certo? Eu vou tirar dados e vou colocar informação. O acesso, este a é mantido, por quê? Porque eu tenho a regência. Vou tirar dados e colocar informação, ele sugere ali a informação. Então, este a é o mesmo o que está aqui, certo? Este a é a regência do verbo acessar. Portanto, isso aqui vai nos dar a fusão. Ocorre crase e não posso substituir aos dados por a informação, sem o sinal indicativo de crase. Ou seja, essa afirmação está incorreta. Certo, queridos? Muito bem. E agora, 3 questõezinhas a respeito de redação oficial. Assunto recorrente, nós sabemos, né, nos concursos. Então, não é difícil, é tranquilinho, decoreba, é decoreba, é um assunto decoreba. Eu tenho que saber o que o manual da Presidência da República, né, o manual de redação da Presidência da República diz a respeito do que é questionado e acabou. Normalmente, a referência é o manual de redação da Presidência da República, normalmente. Se houver outra referência, então vai ser apresentada, né, no edital. Né? Então vamos ver aqui. Diz assim: com relação ao formato e à linguagem das comunicações oficiais, julgue os itens que se seguem com base no manual de redação da Presidência da República. Então é o que está lá, certinho? Número 18. A exposição de motivos é um tipo de documento de caráter meramente informativo, são dois, né? Duas possibilidades, duas formas de redigir uma exposição de motivo, ela é meramente informativa, ou ela então trazendo aqui quando ela propõe alguma medida, algum projeto normativo, então são duas formas distintas, né? Caráter meramente informativo deve apresentar na introdução, no desenvolvimento e na conclusão a sugestão de adoção de uma medida ou de edição de um ato normativo, além do problema inicial
que justifique a proposta indicada. Não. Quando é meramente informativo, não. Ele simplesmente é uma exposição de motivos do documento, meramente está dizendo o nome, para informar algo, certo? Vai informar algo. Então, neste caso, para que seja então necessária a introdução, no desenvolvimento, na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, a sugestão de adoção de uma medida, exatamente quando a exposição tem este objetivo, a adoção de uma medida ou a edição de um ato normativo. Fora isso, não, certo? Tranquilinho aqui, questão simples. Quem leu o manual, quem estudou essa parte aqui não tem como errar. Certinho? Então está errada a afirmação. 19. A estrutura do telegrama e da mensagem por correio eletrônico de caráter oficial é flexível. Sim, o telegrama ou o e-mail, eu vou utilizar, por exemplo, em relação ao telegrama, eu vou usar o formulário fornecido pelos correios. Então, o documento vai ser usado só em caso de extrema necessidade, uma vez que é um meio muito, um valor muito elevado, então é um custo muito alto, só em caso de necessidade. Mas se usa a diagramação fornecida pelos correios, certo? No caso do e-mail, eu vou usar, posso redigir o documento, fazer a formatação normal dentro do meu e-mail, não preciso seguir a formatação exigida no manual, certo? Realmente é flexível essa formatação, tranquilinho aqui, tá? Então, correta a nossa afirmação. E última questãozinha então. As comunicações oficiais emitidas pelo Presidente da República, por chefes de poderes e por ministros de Estado devem apresentar, ao final, além do nome da pessoa que as expede, o cargo ocupado por ela. Muito bem, cuidado aqui. É óbvio, todo documento tem que ser assinado. Ali, a identificação do signatário. Há um documento apenas que não precisa, que não necessita, que não apresenta a identificação do signatário, que é a mensagem. É um documento expedido pela Presidência da República. E ele diz aqui, as comunicações oficiais emitidas pelo Presidente da República, por chefes, os chefes de poder, mas o Presidente da República não. Certo? Então, errada a nossa afirmação. Certo, queridos? E aí? Como é que foi? Muito bem. Show de bola. Aguardem, nós faremos outros simulados de outras bancas, discutiremos as questões, certinho? Importante para nós, não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, assistam às aulas do professor Eduardo Tanaka, do professor Emerson Bruno, se inscrevam no canal da Editora Atualizar. Certo, queridos? Até a próxima, um grande abraço.